Agora nós vamos falar de saúde. Sabe aquela mania de cutucar o cantinho do dedo, tirar cravinhos ou arrancar qualquer casquinha da pele? Ao contrário do que muitos imaginam, isso não é um vício à toa, mas é um problema de ordem psiquiátrica, denominado transtorno de escoriação, Zucatelli. Nossa, Ana, que assunto sério, amiga. Olha isso, esse distúrbio afeta quase 7 milhões de brasileiros. E a verdade é que oferece sérios riscos à saúde física e mental. Esse assunto passou a chamar a atenção com o alerta de gente famosa. Mas, caso você sofra desse mal, é bom saber que ele pode sim ser tratado. Por isso que a gente vai falar desse assunto agora. É a reportagem da Gabriela França. Você conhece alguém que não consegue parar de cutucar a pele? Esse comportamento, muitas vezes disfarçado de um simples hábito de remover espinhas, cravos ou casquinhas, pode ser um sinal de dermatilomania, também chamada de transtorno de escoriação. Condição de saúde mental que surgiu na vida de Natália na adolescência. Teve um surgimento mesmo de acne, espinha, cravo, e eu acho que foi isso que funcionou mais como um gatilho. Despertava um incômodo muito grande, assim, como se fosse uma necessidade de corrigir, de remover aquilo. Eu procurava muitas texturas na pele e, sim, de fato eu cutucava. Então poderia ser qualquer coisa, uma bolinha, podia ser uma mordida de inseto. O primeiro alvo foi o rosto, depois as costas. Mesmo quando não tinha feridas abertas nas costas, tinha muita mancha, tinha muita marca. Pacientes com dermatilomania são capazes de passar horas machucando a própria pele sem perceber. E além das marcas e manchas, podem aparecer feridas, expondo o corpo a outros problemas, como infecções e úlceras. Teve uma época que o alvo da minha escoriação passou muito a ser os meus dedos, assim. Então eu arrancava muito cutícula, me machucava muito. E em um dado momento eu acabei abrindo assim uma ferida maior mesmo assim no canto do meu dedão e acabou entrando uma bactéria, e que é um indicativo, né, de que a escoriação está piorando, no caso da dermatilomania. Não eram mais feridas superficiais, eu acabei fazendo uma ferida profunda, que foi quando entrou essa bactéria, assim, sabe? As cicatrizes visíveis passaram a afetar a autoestima de Natália. E aos 23 anos, ela percebeu que precisava de ajuda. Eu percebia que era algo que eu não conseguia parar. Eu moro no Rio de Janeiro, então tem o verão. E aí, para você ir na praia, para você ir na piscina, no churrasco, você deixar a pele do corpo mais à mostra, começou a ser um sofrimento, uma questão para mim. Então foi assim, a virada de chave para eu ir buscar o tratamento de fato psiquiátrico. O transtorno de escoriação é um quadro que foi considerado um diagnóstico próprio há pouco tempo, em 2013, isso é considerado muito recente. E ele tem características de impulsividade, ele tem características de obsessividade e compulsividade. Se perguntar para uma pessoa com transtorno de escoriação, em geral, ela não vai saber responder por que ela faz, ela só faz. Se a pessoa está se cutucando para se punir, já não é transtorno de escoriação, já é outra coisa. O psicólogo afirma que o fator genético tem uma influência significativa no desenvolvimento desse transtorno, que hoje atinge cerca de 7 milhões de brasileiros. Mas o aparecimento dos sintomas também pode estar relacionado a outros quadros emocionais. Tem uma pesquisa que fala em algo em torno de 40% de relevância o fator genético. E tem também um fator ambiental de herança comportamental do teu ambiente familiar, né? A própria pessoa dizendo que começou a se cutucar depois de observar algum membro da família. É muito comum que quem tenha transtorno de escoriação tenha outras comorbidades, né? Outros transtornos mentais, dos quais ansiedade e depressão são bastante comuns. Recentemente, Júlia Costa, filha da atriz Flávia Alessandra, revelou que também convive com o diagnóstico e relembrou uma viagem realizada 3 anos atrás. Nessa viagem, minha ansiedade atacou como poucas vezes na minha vida e eu machuquei minha mão inteirinha. Também publicou uma foto em que é possível ver os ferimentos nas mãos. Eu nunca falei sobre isso. Aqui já estava cicatrizando, mas tenho marquinha até hoje. Fabiana Justus também usou as redes sociais para falar sobre o assunto. No caso dela, o transtorno afeta principalmente os dedos das mãos. Eu sou aquela pessoa que fica cutucando as pelinhas em volta do dedo, ó.
tá sempre machucado, sempre cutucado. E aí eu descobri que isso tem nome. O nome é dermatillomania. Às vezes é porque eu tô ansiosa, estressada, alguma coisa, mas muitas vezes eu tô assim assistindo um seriado, sem perceber eu tô lá puxando pelinha, mas assim eu puxo e aí fica machucado. Em uma tentativa de interromper o impulso, a influenciadora decidiu enrolar uma fita cirúrgica ao redor dos dedos. Com isso, eu vou reprogramando o meu cérebro para perder essa mania. Me falaram que isso funciona, eu vou testar. Eu vou fazer só nesses 3 dedos de cada lado, porque eu nunca cutuco esses. Quase nunca. Nos comentários da publicação, muitas pessoas se identificaram com o problema. Eu tenho isso também e nem sabia que tinha nome. Inclusive, estou com os dedos todos machucados. Sou assim, Fabi. Não sabia dessa denominação. Saber que é um transtorno e que sim, tem nome, é um passo importante na busca por ajuda. Você imagina algumas décadas atrás, quando quem sofria de depressão, todo mundo achava que era preguiçoso. Então, hoje, o transtorno de escoriação está nessa fase que as pessoas acham que é sem vergonhice. Ter essa consciência de que é um transtorno mental, de que ela não tem controle sobre isso e ela precisa de ajuda, já é um ótimo começo. O ideal é um bom equilíbrio entre psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra e dermatologista. Além do auxílio médico, Natália incluiu atividade física na rotina e criou estratégias que dificultam a prática de lesionar a pele. Uma coisa que me ajudou muito foi eu desenvolver o meu próprio kit SOS. Por exemplo, os cosméticos próprios para minha pele. Ou então também eu dificultar o acesso àquela área. Então, por exemplo, se for uma espinha, aqueles adesivos próprios para espinha. Hoje, ela entende que a dermatillomania pode não ter cura, mas tem como ser controlada, retomando a qualidade de vida. É um dia de cada vez ali, manter essa flexibilidade psicológica de ok, eu me machuquei, mas ok, eu começo de novo amanhã. Eu acho que é muito importante, assim, para o processo. A minha dica principal é busque a sua rede de apoio. Conversar com as pessoas que são importantes para você, que estão disponíveis para te ouvir, para te ajudar. Eu acho que isso é essencial. E, principalmente, você entender essas pequenas recaídas como parte do processo também, e não um ponto final dele.